Capítulo 39. A noite chegou fria e escura. O vento uivava impiedosamente, assustando-me. Provavelmente iria gear. A casa estava tão quieta que eu já quase desistia de esperar Ricardo. Todo mundo tinha se recolhido mais cedo por causa do frio e Lisandro, para evitar ver o irmão, nem tinha vindo jantar conosco, o que muito me chateou. Por que ele não podia simplesmente tentar tolerar Ricardo? As palavras dele ecoavam em minha mente, fazendo-me lembrar do quase beijo a todo instante. Lisandro ficaria maluco se soubesse daquilo. Não podia se repetir jamais. Por volta das 10 da noite desisti de esperá-lo e também subi para o meu quarto. Extremamente frustrada, Ricardo tinha me enganado. Talvez toda a nossa conversa não tivesse passado de um joguinho para ele descobrir coisas sobre mim, para contar ao pai como fui burra, meu Deus. Não consegui dormir direito durante toda a noite. O frio estava beirando o insuportável e nem todas as cobertas possíveis foram capazes de me aquecer. Era como se o frio viesse de dentro da alma. Minha mente, em contradição, estava fervendo com todos os meus pensamentos a se manifestar. Depois de tudo o que tinha acontecido, por que é que eu ainda tinha acreditado em Ricardo? Mas tinha como ser diferente. Aqueles olhos verdes pareciam tão sinceros que não havia maneira de não crer que estivesse sendo verdadeiro. Levantei-me com bastante dificuldade e, após dar alguns passos escorando nos móveis, consegui alcançar o guarda-roupa onde peguei um belo poncho de lã preto que minha mãe havia tricotado para mim há muito tempo atrás. A maioria das minhas roupas ainda estava ali e eu me sentia espantada por ainda me servirem. Vesti-o e me senti menos incomodada com o frio. Caminhei até a janela e, ao olhar pela sacada, não tive como não me sentir imersa em um mundo paralelo só meu. A serra estava toda coberta de branco e um tapete fino de gelo repousava sobre toda a fazenda, tornando a paisagem belíssima aos olhos. Sabia que a geada não era uma boa coisa, matava a plantação e prejudicava as pastagens. Mas com o sol nascendo no horizonte e tingindo tudo de alaranjado, esse fato podia ser ignorado, para que somente a beleza do momento fosse registrada em minha retina. Olhando para toda aquela imensidão gelada, até mesmo me esqueci do quanto estava chateada com Ricardo. Bel! Escutei a voz de Marcela soar e, após bater a porta, minha irmã adentrou o quarto com sua típica simpatia e os olhos mais doces do mundo a me fitar. Bom dia, me desculpe te incomodar. Bom dia, Marcela, disse eu, voltando para a cama no intuito de me sentar. Meu andar ainda estava muito desgovernado, mas a sensação de poder usar minhas pernas sem ajuda era maravilhosa. Você não me incomoda, mas o que a trouxe aqui tão cedo? De fato, era cedo. Não eram nem 6:30 da manhã. É certo que a fazenda começava a ganhar vida por volta das 5, quando os peões iam buscar as vacas para a ordenha. Mas nós costumávamos levantar por volta das 8. Eu havia perdido o sono, por isso tinha me levantado. Mas e Marcela? O que a trazia até ali? Eu estou muito ansiosa, irmã. Quase não pude dormir. Ergui uma sobrancelha em sinal de surpresa e adiantei-me em perguntar o que aconteceu. É o Bernardo. Ela abaixou a cabeça e se sentou em minha cama. Eu escutei o barulho da dobradiça da sua janela, por isso vim.
Olhei-a mais seriamente, como se dissesse: vá direto ao ponto. Ele me ligou ontem e disse que é melhor darmos um tempo. As últimas palavras saíram emboladas pelas lágrimas que já começavam a rolar pela face de minha irmã. Bati as mãos em meu colo e disse baixinho: vem aqui, vem, Marcela. Ela se esticou e deitou a cabeça em meu colo quase que imediatamente, permitindo-se chorar. Ele disse o motivo? Disse que tenho estado muito distante com todas essas coisas que têm acontecido e ele precisa de um tempo para pensar sobre a nossa relação. Marcela ajeitou-se em meu colo e ficamos em silêncio por um bom tempo. Aquela situação toda pela qual nossa família estava passando havia nos afetado muito. Cada um de uma forma, eu bem sabia disso. Eu não entendo, Bel. Antes de viajar, ele até mesmo tinha falado em casamento e agora isso. Talvez seja melhor para vocês dois, Marcela. Sei que não consegue entender isso agora, mas vai ser bom para você também. Precisa pensar sobre si mesma e decidir quais são os seus objetivos, minha irmã. Ela era jovem, pelo visto. Nunca tinha sofrido uma desilusão. E eu entendia a confusão que estava se passando por sua mente. Eu o amo, Anabel. Como isso pode ser bom? Mordisquei o meu lábio a fim de encontrar as palavras certas e tentei ponderar o tom de voz ao falar novamente. Então vai ter que lutar por ele, Marcela. Vai ter que mostrar a ele que você vale a pena e que é a mulher de sua vida. Eu era a pior pessoa do mundo para dar conselhos amorosos. Mas ela tinha me procurado e, quando eu precisei, Marcela foi um ombro amigo que me ajudou a livrar meu peito daquela sensação arrebatadora de incapacidade. Ainda estava surpresa, pois quando saiu para viajar, Bernardo parecia mais do que apaixonado por Marcela. É claro que nenhuma paixão sobrevive à distância. Insegurança e todos os pontos mal esclarecidos, que acabavam por abrir um abismo entre duas pessoas que se gostam. Eu bem sabia disso também. Estou tão triste, eu podia perceber. Poderia falar 1.000.000 de palavras a Marcela, mas sabia que não adiantaria. Nessas horas, somente o tempo poderia nos trazer as respostas que tanto almejávamos. Então me limitei a afagar os seus cabelos. Depois de um bom tempo em silêncio a chorar, Marcela ergueu a cabeça, com o rosto em chamas e disse mais calma: tenho pensado sobre tudo o que nos aconteceu e, de certa forma, serviu para nos unir de novo. Não quero que nos separemos mais, Bel, não quero perdê-los. Não iremos, Marcela, respondi sinceramente. Amores vêm e vão, mas família é para sempre. Senti um nó na garganta ao dizer aquilo e me permiti abraçar minha irmã fortemente. Ela era a mais sensível de nós e a que mais necessitava de paz. Eu esperava em breve poder lhe dar esta paz. Nossa família ainda possuía segredos, conflitos, estava passando por muitas dificuldades, mas estávamos juntos. A união seria a nossa maior dádiva e o passado deveria servir de ensinamento para o futuro. Estava certa disso. Depois que se sentiu mais calma, convidei Marcela para descermos para tomar um café. Já podia sentir o cheirinho de pó fresco vindo da cozinha e tinha certeza de que Yaya estava por lá, fazendo suas delícias com o fogão de lenha aceso. O frio estava tão intenso que a ideia de se sentar ao pé do fogo era muito convidativa e, com uma ajudinha para descer a escadaria,
Caminhamos silenciosamente pela casa para não acordar os outros. Quando nos aproximamos do cômodo, pude ouvir um burburinho de conversa e foi quase que involuntário parar e escutar. Marcela, ao meu lado, também parecia atenta. Ora, meu filho, você não pode se culpar por isso. A voz de Yaya soava branda e inconfundível. Eu sei, mãe, mas sinto que estou fazendo tudo errado. Aquele, sem sombra de dúvidas, era Lisandro. Mas sobre o que estavam falando? Quase que involuntariamente entrei na cozinha e os dois pararam de conversar na mesma hora. Marcela deu um bom dia desanimado a eles e correu para sentar-se na cadeira mais próxima do fogo. E eu permaneci parada à porta, observando os olhos profundos de Lisandro que, contracenando com o poncho vermelho que usava, pareciam quase indecifráveis. Bom dia, ele disse fitando-me com a mesma intensidade. Bom dia, respondi. Caminhei até a mesa e sentei de frente para ele. Não falamos mais nada enquanto eu me servia de uma xícara de café. Sentia o clima estranho entre nós e sabia que precisava falar algo, mas não tinha coragem. Nenhum dos dois tomava a iniciativa. Lisandro estava chateado comigo e não precisava ser um adivinho para descobrir que eu também não estava feliz com suas atitudes. Acordaram cedo hoje, meninas, comentou Yaya, quebrando o silêncio incômodo que se instaurou na cozinha. Estava muito frio, quase não pude dormir. Enquanto falava com Yaya, desviei os olhos de Lisandro. Em partes era verdade, mas meu maior problema fora outro. E eu não queria que ele me julgasse com os seus olhos, a dizer-me que estava certo. A geada foi braba esta noite, concordou Yaya, caminhando rumo ao fogão com seus passos lentos e pesados. Desde a geada negra não via algo assim. Marcela, que esteve todo o tempo taciturna, lançou um olhar para nós e depois para a velha senhora que botava uma chaleira de água para esquentar. Estava visivelmente abatida. Meus problemas foram as questões do coração, Yaya. Sua voz saiu tão fraca que achei que fosse sumir nas últimas sílabas. As lágrimas logo lhe vieram aos olhos de novo. E eu suspirei fundo. As questões do coração eram sempre as mais difíceis de resolver. É sempre assim, Marcela, disse Lisandro, para minha surpresa. Não sei o que te aconteceu, mas você é forte. Já passou por coisas bem piores. Trate de pôr um sorriso nesse rosto, vamos. A maneira como ele falava era tão alegre e motivadora que minha irmã logo deu um sorriso, passando as mãos no rosto para limpar as lágrimas. Obrigada, Sandro. Ao chamá-lo pelo apelido, Marcela me lançou um olhar preocupado e eu apenas sorri em resposta. Ela havia convivido com ele muito mais tempo do que eu, e além do mais era minha irmã. Não havia motivos para me chatear. Por falar nisso, nós podemos conversar, Anabel? Ele finalmente disse o que eu gostaria de ouvir, mas estava sem coragem de dizer. Involuntariamente pus-me em pé, deixando a xícara de café de lado. Lá fora, por favor. Respondi dirigindo-me para a porta o mais rápido que me foi possível. Não esperei para ver a reação de Yaya ou de Marcela. Estava desesperada para colocar tudo em pratos limpos e não podia esperar mais. Lisandro veio logo atrás de mim. O dia estava claro e eu senti o arzinho frio de inverno atingir minhas bochechas e me dar um choque de realidade. Admirei a paisagem ao meu redor e, ao ver o cavalo de Lisandro preso pelas rédeas no jardim,
Senti uma imensa vontade de cavalgar pela fazenda, como há tempos não fazia. E tive uma ideia. Antes de dizer qualquer coisa, será que podemos buscar mais um cavalo para montarmos? Ele me olhou, confuso. Mas você mal voltou a andar, não sei se é uma boa ideia. Por favor, implorei com meus olhos fixos ao dele. E então Lisandro foi até o cavalo e o desamarrou. Trouxe-o até mais perto de mim e, segurando as rédeas, olhou-me divertido. Vem, vou ajudar você a montar, então podemos buscar outro para mim. Não hesitei. Apesar de estar com um pouco de medo, aproximei-me do cavalo e passei as mãos em sua bela franja. Ele relinchou para mim e, com o coração na mão, apoiei o pé no estribo para me lançar sobre o lombo do animal. Com cuidado, isso, disse Lisandro, ao eu tomar impulso para realizar o meu intento. Minha perna estava um pouco travada, por isso foi necessário que ele me desse um apoio. Mas eu finalmente estava montada no alazão que relinchou novamente, enchendo-me de alegria. Ai, meu Deus! Exclamei, animada. Desde o acidente eu fui privada de muitas coisas. E para quem estava desenganada pela equipe médica até pouco tempo, aquilo era mágico. A sensação indescritível. Você conseguiu. Lisandro sorriu olhando-me de forma carinhosa. Apesar de termos ficado chateados um com o outro, nossos olhares demonstravam o quanto nos queríamos bem. Obrigada, agradeci baixinho enquanto ele começou a puxar o cavalo pelas rédeas. Ainda me sentia meio desequilibrada, mas à medida que ele aumentava as passadas, meu corpo ia se balançando no mesmo ritmo. Bem que diziam, andar a cavalo era como andar de bicicleta, nunca se esquece. O pasto, depois de hoje, não vai aguentar muito mais. Já estava bastante amarelado e a geada foi feia. Comentou ele olhando para o chão. Estava sem chapéu e por isso seus cabelos caíam até os ombros, negros como a noite, revoltos como uma tempestade. Olhando-o com atenção, entendi que Lisandro era um espírito livre. Aquele era o seu lugar e eu não podia pedir para que ele o deixasse. Não seria justo, jamais seria. E também não podia tentar domá-lo. Ele não aceitaria as regras que eu tentava lhe impor. Talvez eu estivesse mesmo muito errada ao lhe pedir que aceitasse Ricardo ou que fosse comigo para a capital. Pensando sobre isso, demorei a respondê-lo e tentei fazer o possível para minha voz sair firme. Mas ainda temos a silagem, não temos? Desviei minha atenção para a grama seca e coberta de gelo. Realmente o pasto não aguentaria mais e era por isso que havíamos feito o silo. Não entendi exatamente o motivo de Lisandro tocar naquele assunto, mas a verdade é que não tínhamos mesmo coragem para falar sobre outras coisas. Sim, agora que vendemos o gado do confinamento, deve dar para alimentar as vacas de leite por uns 2 meses. É o suficiente. Final de agosto já é bem quente. Aquela conversa só estava camuflando nossa vontade de ir direto ao ponto. Acredito que ele também sentia que precisávamos falar. O que estava nos distanciando tanto, só não gostaria de ser o primeiro. Quando pensei em começar, avistei Ritinha saindo da mangueira com 2 litros de leite. Parecia bem diferente desde a última vez em que a vi, mais madura talvez. Bom dia, Rita. Saudei-a com alto e bom tom e minha voz pareceu afugentá-la. Não era minha intenção, apesar dos apesares. Estava apenas sendo educada e alertando Lisandro que havia outra pessoa presente.
Então não deveríamos continuar a conversa caso fosse a intenção dele. Dia, senhora, respondeu timidamente, abaixando o olhar. Não lhe tinha raiva por ter levantado falso testemunho contra mim e Lisandro, mas não morria de amores por ela. Minha mãe já estava impaciente com tua demora, melhor apressar o passo, guria. Ela meneou a cabeça positivamente em reação às palavras de Lisandro e saiu em disparada na direção da casa grande. Seus cabelos esvoaçando ao sabor do vento e o corpo miúdo envolvido pelos agasalhos fizeram-me ter um vislumbre de mim mesma quando tinha sua idade. Não tinha nada na cabeça. Por isso eu não deveria tratá-la com indiferença. Jovens faziam coisas inconsequentes o tempo todo. Lisandro voltou a puxar o cavalo e, após um tempo, pediu-me para esperá-lo enquanto ia selar um cavalo para ele. Minha vontade foi de instigar o animal e sair pela fazenda a galope, contrariando o seu pedido. Contudo, isso não era sensato. Eu poderia cair. Às vezes era tão centrada e madura e outras tão tola e infantil. Parecia que uma parte de mim sempre seria impulsiva, mesmo que eu quisesse ser contida. Então, como podia julgar os impulsos de Lisandro se eu era igual? Não percebi que ele já estava de volta. Apenas quando olhei para o lado e o vi montado em uma égua palusa, com belas manchas pretas e brancas. Assim que se aproximou, disse com um meio sorriso: Vamos? Ou acha que não pode? Dei um sorriso maroto e agarrei as rédeas do alazão negro com entusiasmo. Era um quarto de milha forte e veloz. Lisandro não deveria ter me desafiado. A parte impulsiva estava de volta. Prepare-se para comer poeira, peão. Ao dizer isso, instiguei-o em direção à porteira, que estava aberta naquela hora para as vacas virem à mangueira. O vento gelado que roçava em meu rosto era revigorante. A arrancada do quarto de milha era muito rápida, e assim deixei Lisandro para trás com facilidade. Nem por um instante ousei pensar no quanto estava sendo maluca. Apenas deixei-me levar pelo momento. O pasto começava a soltar aquela típica fumaça gelada por conta do sol, que já estava grande no céu, derretendo toda a camada de gelo que cobria o nosso vale. Não conseguiria reproduzir em palavras tudo o que senti naquele primeiro galope. Depois de minha completa recuperação, sei que me senti viva e tão livre quanto um pássaro. Após um tempo, Lisandro me alcançou e cavalgamos lado a lado em direção à serra. Era o lugar mais lindo do mundo. Não tinha dúvidas. Subimos com cautela por aqueles trios estreitos, mas nossos cavalos sabiam o que fazer. E em pouco tempo estávamos novamente juntos no alto da Borborema, a avistar toda aquela imensidão. Parei o meu cavalo e não pude evitar um sorriso que se apoderou dos meus lábios. Deus! Como eu podia desejar tanto ir embora diante de tamanha beleza? Belo desempenho, você me pegou desprevenido. Lisandro parou a égua ao meu lado e eu olhei sorridente. Ele era aquilo tudo para mim. Ele era a imensidão. Eu avisei que iria comer poeira, peão. Provoquei-o e então ele desmontou e amarrou a égua numa árvore ali perto. Com um pouco de dificuldade também desmontei e fiz o mesmo com o cavalo. Ele nem parecia cansado.
Então nos olhamos nos olhos e Lisandro estava sério. Era hora de conversarmos. Não podia mais fugir e nem desejava fugir. Ele veio? Perguntou-me olhando para os próprios pés. Não, respondi baixinho. Eu sabia que não viria. Não argumentei a respeito. Não queria discutir por alguém que não valia a pena. Ricardo tinha me desapontado ao não cumprir sua palavra. Lisandro. Ele me olhou nos olhos e interrompeu-me. É verdade que você deseja ir embora? A pergunta dele me fez abaixar a cabeça. Não é que eu desejava apenas ir embora, mas partir envolvia uma série de coisas. André me falou algo a respeito. Aquilo me pegou desprevenida. Não tinha ideia de que meu chefe pudesse se meter naquele assunto, que só dizia respeito a mim e Lisandro. Não é bem assim, disse virando-me de lado para ele. É claro que eu desejo ir embora, Lisandro. Eu construí uma vida fora daqui, e mesmo que uma parte de mim ame esse lugar como antes, a outra se sente uma verdadeira forasteira. Engoli em seco ao falar aquele termo pelo qual ele me chamou na primeira vez que nos vimos. Lisandro ficou calado, o que me fez prosseguir. Eu vim para passar um fim de semana com meu pai que estava para morrer. E isso já foi há tanto tempo. É claro que todas as coisas que vivi nesses meses foram inesquecíveis e me serviram de aprendizado. Eu cheguei como uma mulher indiferente, que não queria se importar com ninguém e me tornei uma pessoa melhor. Aprendi o valor do perdão, a força da união e redescobri o amor. Olhei para ele naquele momento e sua expressão era um mistério. Não conseguia decifrá-lo, nem que quisesse muito. Quando eu fui embora carregando no ventre um filho condenado à morte, achei que eu jamais fosse amar de novo. Eu não sabia. Meneei a cabeça negativamente. É claro que não. Eu guardara aquele segredo por muito tempo. E quando toquei naquele assunto, muitas coisas ruins aconteceram. Não gostava de falar a respeito, mas era preciso. Sim, quando fui embora após aquele episódio horrível, eu estava grávida. Se meu filho estivesse vivo, seria da idade de Rita. Fechei os olhos, tentando imaginar o meu filho a correr por aquela pradaria que se estendia à nossa frente. E tudo o que consegui sentir foi uma dor latente no peito. Depois disso passei muitas dificuldades, Lisandro, mas superei. Eu construí uma vida na capital e acredite, eu realmente amo minha profissão. Conheci durante meus anos de trabalho muitas pessoas com histórias tão ou mais cruéis do que a minha e lutei por elas, por cada uma delas. Anabel, fiz um gesto com a mão para que ele não me interrompesse. Eu saí desse lugar como uma menina desamparada e não sou mais aquela menina. Quando voltei, havia me transformado em uma mulher solitária e viciada em trabalho e não me orgulho. Não quero voltar a ser daquele jeito de novo. Era verdade, disse eu tinha certeza. E eu permiti me apaixonar por você e não pensei em mais nada. Temos vidas diferentes, querido. Você ama esse lugar e seria injusto te pedir para sair daqui. Eu amo o que conquistei. Apesar de ter me reconciliado com esta parte de minha vida e estar lutando por minha família, acredite, já pensei em desistir de tudo para ficar aqui com você, mas isso seria retroceder e voltar a ser aquela menina do passado, aquela que tinha medo de tudo. Senti os meus olhos arderem
e permiti que as lágrimas escorressem por meu rosto. Aquilo era muito mais difícil do que eu havia pensado. Eu não quero que desista de tudo por mim, proferiu ele vindo em minha direção. Lisandro segurou minhas mãos entre as dele e eu senti o meu coração em solavancos dentro do peito. Eu nunca conheci muito mais do que esse lugar, mas foi por pura opção. Você tem razão ao dizer que eu amo essa vida e entendo o que está querendo me dizer. Não quero que fique infeliz somente para me fazer feliz. Annabel, eu realmente te amo e estou completamente angustiado em pensar que um dia vai embora. Ele segurou o meu rosto desta vez, fazendo-me olhar para ele. Eu quero aproveitar cada instante ao teu lado, guria. Vamos resolver uma coisa de cada vez e então veremos como ficamos, tudo bem? Fiz que sim com a cabeça. Eu fui um tolo ao insinuar coisas sobre você, me perdoe. O meu ciúme me deixa cego, às vezes. Tudo bem, concordei. Eu tenho medo, Lisandro. Como vai ser? Eu preciso voltar e resolver os meus próprios assuntos. Minha secretária não pode ficar a vida toda fazendo isso por mim. Glória era realmente uma boa pessoa, mas eu não me sentia bem abusando de sua boa vontade. Eu sei que precisa e vamos falar sobre isso quando for a hora. No momento não podemos sofrer por antecedência. Só me abrace e fique comigo, Bel. Entreguei-me ao seu abraço e afundei minha cabeça em seu peito, sentindo o seu cheiro já tão familiar. Eu não sabia o que fazer, pois diante de suas palavras estava mais do que claro que ele não iria embora comigo.